O mal no mundo é prova de que Deus não existe, né? Os males do mundo, né? É prova de que Deus não existe. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa é um argumento que eu vejo bastante gente usar, né? Bastantes ateístas falarem, né? Se Deus é bom, como é possível que Ele permita o mal no mundo, né? São pessoas inocentes que sofrem, né? Sofrem fome, sofrem frio, sofrem violência, sofrem abusos. As pessoas que estão no mundo, de uma maneira geral, elas sofrem. E elas sofrem por causa que no mundo existem males, né? Então, se Deus é bom, como que Ele pode deixar as pessoas inocentes sofrerem dessa forma, né? Porque eles não fazem alguma coisa, né? Porque Deus não faz alguma coisa. Por exemplo, eu já vi gente argumentar da seguinte forma, assim, pegar alguma situação específica e dizer assim, puxa vida, tem pessoas que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Uma pessoa escreveu que Deus vai ter que se ajoelhar pedindo meu perdão, porque ele não me tirou daqui, né? Do cativeiro, né? Dos nazistas lá. Então as pessoas muitas vezes estavam lá sofrendo pela tirania dos fascistas, dos nazistas lá, né? E Deus aparentemente não fez nada, né? Então Deus teria que pedir perdão para essas pessoas, né? Que Ele ficou olhando e não fez nada, né? E esse é um exemplo, né? Mas outro exemplo poderia dar eu vi pessoas argumentarem assim, que houve um caso ou vários casos de pessoas que sofreram abusos e elas diziam assim, a diferença do seu Deus e o meu não, a diferença entre Deus e eu é que eu ajudaria essa pessoa que está sofrendo abuso, eu ajudaria se eu estivesse lá, né? Se eu estivesse vendo, se eu soubesse. Já Deus vê tudo, sabe de tudo, no entanto não fez nada, né? Esse tipo de argumentação que eu vejo, né? Então eu queria que a gente pensasse o seguinte agora. Essa abordagem do mal no mundo, ela tem, digamos assim, vários âmbitos de você falar sobre isso, né? Várias camadas, digamos assim. Por quê? Se você está falando da atitude de Deus perante o mal no mundo, você está falando da atitude de Deus perante o mal do mundo. Você não está falando do mal do mundo em si de uma forma genérica. Você está colocando um ponto específico. O mal acontece, Deus está vendo, Deus sabe disso e Ele não faz nada. Então, esse é um ponto, né? Mas não é esse o ponto que eu quero falar hoje, né? Que eu vim aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, é um outro ponto, que seria um ponto, digamos, filosófico, mas como esse outro ponto também, né? Filosófico, teológico. Mas o meu ponto que eu quero conversar agora é sobre a própria concepção de mal.
E é difícil as pessoas entenderem isso pelo jeito, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa diferente. A gente não pode julgar as pessoas iguais, né? Não pode generalizar. Mas você pode ver que existe uma dificuldade de pessoas ateístas, principalmente, em relação ao mal no mundo. Você vê que elas não percebem que a própria alegação que elas estão fazendo está de encontro com o ateísmo, né? Elas estão argumentando, aparentemente é a favor do ateísmo, né? Se Deus não faz nada vendo o mal, então ele não existe. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: se elas estão notando que existe o mal no mundo, algo que é ruim, automaticamente isso quer dizer que elas sabem, de alguma forma elas sabem o que é o bem. Elas sabem o que é o bem. E esse é o ponto. Se muitos assim ateístas talvez não reconheçam isso, mas o argumento do mal no mundo seria uma Deus que vê o mal no mundo e não faz nada, né? É um argumento que é digamos, é da mesma família de argumentos do argumento moral, né? Porque o argumento moral, ele diz assim, né? Que se Deus existe, significa que o bem existe, né? Porque Deus é o ser supremo, é bondade infinita, é amor infinito, é sabedoria infinita. Então, se você postula que Deus existe, o bem infinito existe, automaticamente significa que esse mundo não é Deus, né? Esse mundo não é Deus. Se o mundo não é Deus, significa que o mundo é imperfeito, porque só Deus é perfeito. E se o mundo é imperfeito, significa que existe mal no mundo. Existe algo ruim no mundo, porque ele não é perfeito. E no entanto, se existe mal no mundo, significa que Deus existe, porque Deus é o bem. Você não teria parâmetro para dizer que algo é mal se você não conhece o bem. E esse é o ponto que muitos ateístas não admitem, não percebem, não sei exatamente o que é, né? Eu não sei diagnosticar de uma forma generalizada, porém eu vejo que muitos ateístas não percebem que no momento que ele diz que existe um mal objetivo, que se Deus não fez nada para esse mal, significa que Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele impediria esse mal. E ele impediria por quê? Porque Deus é bom, né? Se ele existe, Deus é bom. Se Deus é bom, ele não permitiria o mal. Essa é a premissa, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer vocês pensar no seguinte: as pessoas que se consideram ateístas e usam esse argumento do mal, né? Veja que se você admite que existe o mal, é porque você tem um parâmetro do que é o bem. Aí entra um outro problema, digamos assim. Muitos ateístas sabem que existe o bem, sabem que é algo objetivo, não é uma coisa relativa, cada um sabe o que é o bem, não é bem assim. Os ateístas até parecem perceber que existe esse bem objetivo ou mal objetivo. Porém, eles pegam e atribuem a si mesmos essa visão de bem, essa visão de mal.
eles atribuem a sua própria percepção. Sim, eu acredito que é uma percepção deles, sim. Mas o mal, o bem em si, ele existe independente da gente, né? Nós podemos ser bons, nós podemos ser maus, mas digamos assim, digamos que o conceito de bem e mal já estava estabelecido mesmo que o ser humano não existisse. E aí é a dificuldade, né? Porque os ateístas atribuem a si mesmos, por exemplo, Deus não existe, porque se eu que sou uma pessoa, eu faço o bem, né? Como é que Deus, sabendo de tudo, vendo tudo, não faz nada, né? Então elas atribuem aquele bem que é objetivo, é um bem que existe um parâmetro para esse bem. Eu não posso fazer qualquer coisa e considerar qualquer coisa como bem, não. Existem coisas que não posso considerar bem. No entanto, mesmo sabendo disso, muitos ateístas pegam esses bens objetivos e atribuem a si mesmos, né? Eu não preciso de Deus para ser bom. Não é assim que eles falam? Esse é um exemplo disso. Eu não preciso de Deus para ser bom. Mas como é que você sabe o que é bom e o que é ruim? Como é que você conseguiu esse parâmetro? Porque se Deus não existe e tudo é matéria, não deveria existir bom ou ruim, né? Quando, sei lá, quando um barranco desmorona com a chuva e varre outros seres vivos, você não pode atribuir um mal ali, uma intenção. Aconteceu, na natureza, né? As coisas acontecem. Tipo, não deveria, se só existe a matéria, se o universo é matéria simplesmente, não deveria existir essa noção de que houve um mal ali. Não deveria. No entanto, existe, né? As pessoas falam que é subjetivo, né? Que quem cria isso são os seres humanos, né? E tudo mais. Porém, se o ser humano criou esse parâmetro, no fundo, significa que é só como é que eu vou dizer? Uma convenção, né? É uma coisa que foi convencionada, esse bem. Mas você pode mudar, né? Tipo, a corrupção hoje em dia, né? Tanta gente fala contra a corrupção e tudo mais. Mas, assim, isso é uma coisa que foi convencionada como mal. Porém, futuramente, quem sabe isso não muda, né? Deveria ser assim. Se o bem e o mal é uma coisa subjetiva totalmente, né? Então, vocês notem que para você falar que algo é mal, você tem que ter um parâmetro bem do que é o bem, e esse parâmetro ele deve ser imutável. Você não pode falar que algo é mal objetivamente. Você pode dizer que fez algo mal, mas que não é uma coisa moralmente má, né? Tipo, como se fosse como se existisse um quadro, digamos, pegamos um quadro famoso de algum pintor famoso aí, com muito valor, e alguém vai lá e derruba um suco em cima do quadro, super caro, né? É um mal, mas
é um mal porque aquilo lá valia dinheiro, né? E você derramou um negócio ali, agora o negócio perdeu o valor, né? Mas você não pode falar que isso é um mal moral, se a moral não é objetiva, né? Se o bem não é objetivo, se o mal não é objetivo. Então, a partir do momento que você considera algo como mal, ou na hora que você reconhece o mal no mundo, isso automaticamente já está incluído aí, está subentendido que existe um bem imutável, quer você concorde ou não concorde, aquele bem é um bem. Aquele conceito de bem é um conceito de bem que existe, porque existe algo, existe o conceito e existe também a fonte do conceito, né? Porque se só fosse uma ideia, seria uma coisa vazia também, né? Como as pessoas ateístas falam, né? Que não, Deus é uma coisa que inventaram, né? Então é um conceito. É uma coisa assim que foi conceituada, uma coisa que foi confeccionada na mente das pessoas, né? Porém, não existe de fato. Então, entenda aqui, Deus, para quem crê, Deus é nele mesmo o bem. Ele é o bem, ele é o parâmetro do que é o bem. Deus é bondade infinita, amor infinito, sabedoria infinita, justiça infinita, misericórdia infinita. Então, em Deus tudo é superlativo, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, o Altíssimo, né? Santíssimo. Essa é uma forma de a gente se referir a Deus, né? Os atributos divinos. E esses atributos divinos, eles estão de alguma forma no nosso conhecimento. A gente reconhece quando é um atributo divino ou não. Às vezes não é assim uma coisa assim tão perceptível, mas deveria ser. Os ateístas, quando falam do mal, eles deveriam perceber que eles só podem falar do mal porque existe um bem objetivo. Porque aquele mal que significa que se afastou do bem. Não existiria mal se não existisse o bem para se afastar. Então, aqui, esse é o ponto que acontece no mundo, né? Os ateístas. Eu já fui ateu, né? Eu sei muito bem o que é isso. Você argumentar usando o mal como um argumento da não existência de Deus, né? Mas agora que eu creio, eu vejo que é totalmente o contrário. Você só pode perceber o mal se você, de alguma forma, já sabe o que é o bem, né? Então, bom, no fundo, você percebe que os ateístas, eles têm fé, né? Bom, isso eles não vão admitir, né? Nenhum ateu vai admitir eu tenho fé, mas eles têm fé. Eles têm fé porque Deus criou todas as pessoas com fé, né? Então, só que essa forma, essa fé, ela ainda é fraca, né? Ela ainda é fraca, mas aquele substrato de fé ali, aquele pano de fundo, aquela marca na alma nossa, ela tá ali e é imutável, né? Enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente está sobre a misericórdia de Deus, está debaixo da misericórdia de Deus. Então, você tem fé, você que é ateu, você tem fé, você só não percebe que é fé, né? A Bíblia fala assim em Hebreus 11, primeiro, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que você não vê. Então perceba que você
Mesmo que você é ateu, mesmo que você for ateu, você tem esperança, né? E da onde vem essa esperança? Você quer melhorar o mundo, né? Você quer fazer algo pelo mundo. Às vezes você pensa assim que tudo. Tem grandes pensadores que pensam assim, nossa, eu tenho que pensar no futuro da humanidade, né? Os grandes idealistas por aí. Eu tenho que cuidar da humanidade, né? Ele tem esse desejo grande, esse sonho grande dentro dele, né? Mas ele consegue dormir. Todo dia ele vai dormir. E ele, aparentemente, era ele que estava administrando ali a humanidade, né? O futuro da humanidade. Mas ele sabe que ele pode ir dormir. Porque ele tem esperança, né? Ele tem esperança do amanhã. E ele tem essa esperança porque ele tem fé, né? O fundamento dessa esperança é a fé. E as coisas que você não vê, as coisas que você não tem prova, por exemplo, tem um filósofo, um professor da universidade aí, não lembro se é de Oxford, John Lennox, o nome dele, eu acho. Ele diz assim que não teria como você crer, não teria como você confiar na sua razão. Se a gente é um produto, se é o nosso corpo, né? Se o nosso corpo, a nossa mente é um produto do acaso, né? De uma coisa assim, um desenrolar cego que acabou causando a humanidade inteira, mas não foi dirigida por ninguém, não foi intencionada por ninguém, né? Foi um processo cego, né? Que acabou acontecendo isso, que acabou virando isso tudo, né? Que a gente conhece hoje. E de que forma você vai crer, você vai confiar na sua própria razão, se você é um subproduto disso? Não teria fundamento essa confiança que todas as pessoas têm na sua própria razão, né? Então essa confiança também é porque a gente tem fé. Só que as pessoas não percebem que é fé e não percebem que tem a ver com Deus isso, né? Mas tem a ver. Tem a ver com Deus. Então eu gostaria de terminar esse vídeo hoje com esse questionamento. Por que você sabe algo? Por que você reconhece o mal se você não sabe? Se você sabe que Deus não existe, como é que você pode dizer que algo é mal? Não teria como, na verdade. Então, no próximo vídeo eu queria comentar um pouquinho mais sobre o que é a fé e como se dá a fé nos ateus. Até lá.